Hoje eu vou falar com vocês sobre a crente mais irritante do TikTok. E é claro, quando eu falo algo assim, de repente você fica pensando que é mais um da sã doutrina. Eu não conheço muito bem a história da pessoa envolvida, fui ver algumas coisas para fazer um vídeo com vocês e à noite eu vou fazer um react de um vídeo. Então fica comigo, assiste até o final e você vai entender tudo. Pois bem, eu recebi essa notificação com o título do vídeo, a crente mais irritante do TikTok. E eu digo, rapaz, isso deve ser algum fanático da sã doutrina, porque se apresentam assim. Eu fui assistir o vídeo, e o vídeo era um canal reagindo ao canal que teria feito, ou que fez o vídeo com o título A Crente Mais Irritante do TikTok. E aí eu fui assistir o vídeo. O canal que fez o vídeo com o título A Crente Mais Irritante do TikTok é o canal Ismael, com 1,4 milhões de inscritos. Então é um canal grande que está falando algumas coisas que eu acho que é interessante ouvir. A crente mais irritante, assim chamada, ela tem uma conta no TikTok. O nome da conta, o nome dela é Jordana, tem 3,8 milhões de inscritos, então tem lá uma relevância também. E eu fui analisar um pouco os vídeos dessa conta, até porque é muito vídeo, né? Eu assisti o vídeo do canal Ismael reagindo, não é? Ou falando por que a Jordana seria a crente mais irritante. E eu fiz algumas observações. Eu vou reagir o vídeo à noite com vocês e gostaria da opinião de vocês também. A primeira observação que eu fiz, isso eu me refiro ao vídeo em questão, o dono do canal Ismael, acredito que seja o nome dele, Ismael, apresentou argumentos que eu diria que não são argumentos inteligentes para refutar os argumentos da outra pessoa. Por que eu digo isso? Porque eu vi apenas a tentativa de ridicularizar o oponente aqui. Isso acontece muito em debates. Quando você participa de debates, vocês têm alguns debatedores que usam estratégias de ridicularizar o oponente na tentativa de tornar inválidos seus argumentos. O que eu considero argumentações inteligentes é quando você pega o que está sendo dito e você vai refutar ou trabalhar em cima do argumento apresentado e não da pessoa. Então você separa a figura que está falando e você vai trabalhar em cima da ideia que está sendo apresentada, em cima da argumentação que está sendo apresentada, da crítica, enfim, de qualquer posicionamento ideológico, filosófico, religioso, enfim, a argumentação. Você não vai trabalhar a figura da pessoa, você não vai ofender a pessoa, você não vai ridicularizar a pessoa, você vai trabalhar em cima do que ela disse, do que ela falou. E isso faltou nesse vídeo. Aí eu fui ver alguns outros vídeos falando sobre a Jordana e apresentaram alguns vídeos dela, de uma vida passada, diria assim, que é diferente da vida atual, presente, pelo menos foi o que eu vi. E ela parece que teve um passado de festas, essas noitadas, eu acho, pelo que eu vi. Posso estar errado até. Mas agora é bem diferente, pelo menos ela leva, ou tenta levar, um estilo de vida diferente, oposto ao que era antes, parece ser antes da conversão. E até aí eu não vejo nada de mal, até porque quem nasce verdadeiramente, ele vai viver totalmente contrário à vida errada ou ruim que teve no seu passado. Isso faz parte do novo nascimento. Eu verifiquei em poucos vídeos que a Jordana ela traz algumas críticas, sabe aquelas análises de música, tipo, essa música é do diabo, ou essa música foi consagrada, essas coisas assim. Eu verifiquei que é muito esses assuntos, esses temas, eles estão na conta dela, são feitos por ela. E muitas pessoas, ela não é única, né? Muitos cristãos, ou muitos crentes, eles trazem muito essas análises de essa música. A letra dessa música foi oferecida, é um pacto, etc. e etc. Um pouco sobre o Ismael, achei um pouco de hipocrisia da parte dele. Achei não, de fato hipocrisia da parte dele, quando critica ela porque ela se posiciona. Tudo bem, você pode não gostar, certo? Você pode não gostar do que a outra pessoa produz, do conteúdo dela, tudo bem. Mas se você critica ela por se posicionar ou por criticar algo, alguém, alguma coisa, você não pode criticar nada. E na conta do canal Ismael, você tem lá diversos vídeos onde são comentários ou falando alguma coisa a respeito de notícias, personalidades, figuras, etc. Então, quando você critica alguém por trazer a sua opinião, mas você também você traz alguma coisa falando a respeito de algo ou de alguém, então você está sendo hipócrita, porque você está fazendo justamente aquilo que você critica a outra pessoa de fazer. Então isso é hipocrisia, certo? Além de, pelo que eu percebi, não tem muito conhecimento bíblico.
E eu digo isso porque quando eu ouço alguém falar assim, repetidas vezes, o amor de Jesus, Jesus é amor, o amor de Jesus é sempre no sentido de um Jesus que só ama, esquece de lado justiça, santidade, juízo e outros assuntos abordados por Jesus, eu logo entendo que essa pessoa ela não tem muito conhecimento bíblico ou ela fez uma leitura totalmente errada da Escritura. Agora, um conselho para a Jordana, ou mais de um conselho, vamos colocar assim, você devia estar preparada com os posicionamentos ou as críticas contrárias ao que você fala. Até porque, Jordana, veja bem, você fala sobre diversos assuntos e critica diversas pessoas e seus estilos de vida. Então, nesse sentido, nada mais justo do que você receber também críticas. Até porque figuras públicas não podem reclamar porque estão reagindo ao seu conteúdo ou críticas a respeito de você. Você pode se defender, claro, da forma certa, sem apelação, sem rebaixar, sem ridicularizar, mas você pode sim se defender do que estão falando, claro, com argumentações inteligentes. Você vai direto no que está sendo dito e aí você mostra se de fato é verdade ou se o que estão dizendo é mentira a seu respeito. Então, cuidado, muito cuidado, porque quando a gente vem se posicionar contrário a algumas coisas, as pessoas irão olhar para nós e verificar se a gente, né, se eu, que critico, estou mesmo com a vida correta para poder fazer essas críticas. Em outras palavras, basicamente as pessoas irão ver se eu tenho moral para falar aquilo que eu estou falando ou para criticar aquilo que eu estou criticando. Então, você tem que sempre andar conforme você diz que conforme você vive. Ou seja, você precisa entender que a régua com a qual eu vou medir, eu vou ser medido também. Então, muito cuidado para não cometer nenhum deslize, porque se deslizar, aí já era. Sobre as músicas, que agora é mais sobre o conteúdo que a Jordana apresentou, na questão de músicas, falar sobre tal música é do diabo, essa música tal foi oferecida a um Exu não sei o que, foi oferecido a Pombagira, essas coisas todas que a gente vê muito frequentemente no YouTube ou em outras redes sociais, é aquilo que as pessoas chamam de músicas mundanas, né? E o que são as músicas mundanas? Se você perguntar para a maioria dos crentes ou dos cristãos, eles vão dizer que música mundana é toda música que é composta, escrita, enfim, que vem a partir de um autor que não é cristão, que não é crente, que não tem fé em Deus, que é um ateu. Então isso é uma música mundana. Essa é a classificação, a definição que a maioria traz, ou que entende, para música mundana. O que eu vejo totalmente diferente. O que é uma música mundana? Para que eu possa descrever ou identificar uma música como mundana, primeiro eu preciso entender o conceito básico de mundo que a Bíblia está tratando no sentido negativo. Porque você tem na Escritura a palavra munda sendo direcionada no sentido de pessoas, a população em geral. Você tem mundo se referindo a pessoas por quem Cristo morreu. Você tem mundo referindo ao próprio planeta ou o sistema, o universo. E aí você tem mundo no sentido negativo, que é o sistema corrupto, que age contrário ao que Deus quer, que prega, ensina e incentiva a prática de coisas erradas, de coisas ruins. E aí sim você inclui músicas que apenas querem deturpar a mente de crianças, jovens, adolescentes, adultos, etc, etc. Você tem desde conteúdos de filmes ou qualquer mídia que tenha sempre o intuito de afastar você, qualquer pessoa, sempre de princípios que nós consideramos princípios sagrados, pois são bíblicos. Aí isso eu falo como um cristão. Se não é cristão, você não é obrigado a acreditar ou aceitar nada do que eu estou falando. Então nós temos esses conteúdos que são produzidos sim com a finalidade de romper ou quebrar, jogar por baixo todos os princípios cristãos, os princípios que nós entendemos serem princípios sagrados, pois vêm de Cristo, seus ensinamentos e tudo mais. Então alguns conteúdos, algumas mídias, música, vídeos, propagandas, filmes, séries, desenhos, etc, 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 são sim criados com base nisso. E a gente vê claramente quando há uma deturpação daqueles elementos que nós consideramos cruciais, fundamentais, né, na Escritura. Por exemplo, a gente vê uma deturpação na figura do homem e da mulher, o casamento em si, que biblicamente nós compreendemos e entendemos que o casamento ele é apenas entre um homem e uma mulher. Então nós vemos alguma deturpação disso. A própria questão de homem e mulher, e ter no meio um sexo do meio, ou mais de um entre homem e mulher, você tem uma variação, não é? Então a gente vê também essas tentativas de colocar na mente das pessoas e aceitar e dizer tudo bem, beleza, ok?
essas variações, né? O que é chamado hoje de a sua escolha, opção de gênero. E sinceramente, você vai ser o que você quiser. Não me obrigue, não tente me obrigar a aceitar essas definições, tá? Porque aí já é outro papo. Aí eu vou dizer para você que eu não aceito, ok? Mas eu te respeito, não quero nenhum mal, não vou te perseguir, não vou falar mal de você, não vou te agredir, nada. E a gente consegue sentar tranquilo e conversar em qualquer lugar sem nenhum problema. Eu jamais serei preconceituoso com você. Mas da mesma forma que você quer o respeito, você tem que dar o respeito, certo? É assim que eu vejo o mundo, é assim que eu vejo a existência, para que possamos coexistir juntos, entendeu? Crentes e não crentes, cristãos, satanistas, ateus, espíritas, católicos, tudo mais aí que está envolvido. Quando eu digo tudo mais, não é com deboche, tudo mais no sentido de qualquer grupo de filosofia, de ideologia, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu vou te respeitar, e o meu respeito, a minha... como é que eu vou dizer? O meu conceito, porque não é preconceito, mas o meu conceito, meus princípios, eu não abro mão de nenhum, não tem nem perigo. Pode cancelar, pode ameaçar, pode xingar, pode ofender, não tem problema. Eu não abro mão. São inegociáveis. Agora, músicas, a gente dentro disso também, eu não sei se a Jordana aborda isso, mas dentro de músicas, os crentes costumam chamar alguns louvores de louvores, mas não são louvores. Preste atenção no que eu vou falar e não entenda mal. Nós temos algumas canções que são ditas como louvor, que são mais mundanas, ou de fato elas são mundanas, quando nós comparamos com algumas músicas que são compostas ou que são criadas, elaboradas por cantores que não têm uma fé, pelo menos não a mesma que nós, cristãos. Mas ainda assim você tem músicas que são letras boas, tá? Eu particularmente considero a música, não sei se vou falar certo, é da Cia, eu vou colocar o nome aqui, a tradução é muito boa, invencível, imparável, forte. Eu acho essa música, acho não, para mim essa é uma letra muito boa, muito interessante, né? Eu acho muito legal, gosto, até ouço ela, não tenho problema nenhum. E outras músicas também que eu vejo que são músicas que não são cristãs de fato, que não são um hino, que nunca foram criadas para ser um louvor, para ser cantado na igreja, com o intuito de adorar a Deus nesse sentido, mas que tem uma letra boa, uma letra que traz uma reflexão, uma letra até que faz com que a pessoa se sinta motivada a continuar, a não parar, a não desistir. Eu não julgo as pessoas, o que elas fazem, sempre olhando, você é um gay, você é uma lésbica, você é bi, você é tri, você é pan, você é isso, aquilo, você é um ateu, você é uma ateia, você é satanista, religioso, cara. Eu não faço isso. Eu vou pelo que faz, pelo que diz, certo? Meus princípios, eu não vou obrigar ninguém a aceitar nada do que eu aceito, eu não vou obrigar ninguém a crer no que eu creio, mas assim como você tem a liberdade para você expressar o que você quer, ou para ser o que você é, ou diz ser, ou sua escolha, etc., eu tenho a minha liberdade, o meu direito também de expressar a minha fé, a minha ideia filosófica, ou qualquer outro posicionamento, ok? Se eu ferir, se eu cometer algum crime usando a liberdade, que não deve ser usada para cometer, mas se de fato, se por algum motivo, né? Aliás, não algum motivo porque nada justifica, mas se de alguma forma eu pisar no teu direito, aí você tem como entrar por meios legais, né? E eu teria que reconhecer se de fato fiz isso, mas todos nós temos a liberdade. O próprio Ismael, que trouxe críticas porque a Jordana critica músicas ou pessoas, figuras, aí você faz o mesmo. Então, por isso eu disse, é hipócrita nesse ponto. Mas eu defendo o seu direito. Fale o que quiser. Fale o que quiser. Você, Jordana, eu, qualquer pessoa, fale o que quiser, mas sempre dentro das quatro paredes da lei, para que a gente não acabe atropelando o outro, para que a gente não acabe passando por cima do direito do outro. Então, isso para mim é argumentação inteligente, que eu falei desde o início do vídeo, que não teve no vídeo do Ismael. Tem também umas meninices, mas eu acabei de lembrar aqui. Principalmente período de política, nós vemos igrejas, denominações atuando como se fosse um comício, sabe? Você tem culto que deixou de ser culto, você tem o pregador que deixou de ser pregador e passou a ser um político, um candidato. Então muitas igrejas estão, principalmente nesse período, já fazendo campanha política dentro da igreja, tornando a igreja um comício, um palco, onde a figura não é mais a palavra de Deus, não é mais a mensagem, não é mais Cristo. A figura agora é um político. Teve até algumas eleições onde as pessoas se juntaram, colocaram uma bandeira do Brasil, legal, né? Não, porque começaram a cantar musiquinhas, pegaram hinos, transformaram em paródias políticas dentro do templo. Ué, mas o templo não é para cultuar a Deus? Então esse posicionamento, ele acaba
escandalizando quando alguém aparece fazendo isso. E aí faz com que a pessoa que fez isso perca a moral para falar. Algumas meninices, como eu ia falando, por exemplo, foi citado também o vídeo de Ismael, esse aqui eu achei legal. Como eu disse, a argumentação que faltou foi mais por parte dele em si, né? Então, a argumentação sobre meninices, né? Por exemplo, o 666, ele até falou, inclusive, aqui eu tenho que admitir, né? Tenho que reformular o que eu disse. Ele falou, usou sim a questão do Coca-Cola, não é? Muitas pessoas dizem que a Coca-Cola é do diabo, que o 666, o código de barras era do diabo. A gente vê muito isso, e eu acrescento mais, tá? Yu-Gi-Oh! Tinha uns portões, né? A figura dos cards do Yu-Gi-Oh! Ela vem com um símbolo, tipo um portal atrás. E algumas pessoas, em uma época muito antiga aí, disseram que aquilo era um portal do diabo, que os demônios iriam passar por aqueles portais. Então, nesse meio, o que eu acabo entendendo de tudo isso? É que há sim, por muitos cristãos, até na tentativa de conservar os bons costumes ou princípios bíblicos, um exagero, e acaba criando um sensacionalismo sobre tudo. Por outro lado, nós precisamos sempre entender que nós podemos nos posicionar contrário a qualquer coisa errada que a gente vê, ou algo que vai ferir ou que está tentando minar a nossa fé, os nossos princípios. Nós podemos e devemos sim defender a nossa fé com inteligência, sem agredir ninguém, sem atacar ninguém, falando a verdade. Porém, se você faz um vídeo criticando alguém, por exemplo, eu critico diversas pessoas, eu trago críticas aqui, nunca as pessoas em si, mas os seus argumentos. A partir dos argumentos eu digo o que é, o que não é. Por exemplo, se eu ver que a pessoa está mentindo, aí eu tenho que dizer que ela é uma mentirosa, porque quem mente é mentiroso. Não dá para dizer, não, é só a mentira que está contando, não é um mentiroso. Não, a mentira é contada por um mentiroso. A hipocrisia, ela é praticada por um hipócrita. A religiosidade, o fanatismo é praticado, é um estilo de vida do religioso fanático. Então aqui não tem como separar a pessoa nesse sentido, mas sempre por causa do argumento dela. Eu tenho que ver, analisar o que ela fez. Então a gente precisa ter em mente isso, que você pode e deve sim defender sua fé, mas faça da melhor maneira possível, sempre com inteligência e, acima de tudo, seja você mesmo um exemplo, porque se você vacilar, pode ter certeza, as pessoas irão cair em cima e vão atacar com tudo, e sinceramente, com um pouco de razão. Por quê? Porque se eu critico tanto, por exemplo, se eu falo tanto de hipócritas, de mentirosos, eu acabo fazendo isso, vivendo assim, nada mais justo do que eu receber o juízo que eu estava aplicando antes. Então, Ismael, fale o que quiser, a menina também, fale, né, o que quiser. Rapaz, eu estou gravando aqui, já esqueci o nome dela. A Jordana, fale o que você quiser também, mas estejam sempre dispostos a ouvir também. E se possível, se melhor for, senta com calma, tranquilo. Olha, você falou essas bobagens, essas besteiras aqui sobre mim, vamos sentar, vamos fazer uma live, ou vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos conversar, vamos tratar disso. Por que você falou isso de mim? Você consegue provar? Vamos assim. Eu prefiro isso. Eu já fiz lives aqui com pessoas que me detonaram. Vocês sabem, que mentiram mesmo a meu respeito. E eu fiz uma live de boa, tranquilo. Depois da live a pessoa voltou a praticar tudo de novo, mas o meu posicionamento continua exatamente o mesmo. Então, um abraço para vocês. Logo mais à noite eu vou reagir ao vídeo da crente mais irritante do TikTok. E ao que parece, não é da sã doutrina.